Olá amiguinhos e amigolas, sejam bem-vindos a mais uma review aqui do canal Rádio de Pilha Driver. Hoje, já segunda-feira, ontem rolou o WWE TLC, Tables, Ladders and Chairs, diretamente lá de San José, na Califórnia. E eu, menino Tanaka, estou aqui naquela função de sempre, tendo que revisar este evento. Então, sem mais delongas, porque foi um longo card, foram 12 lutas, vamos começar essa review deste show. E eu peço que você já vá deixando aí o seu like para que você não esqueça de deixar no final. Vamos deixar no começo para não esquecer no final, belezinha? Vamos lá! Como eu disse, foram 12 lutas, duas no Kickoff Show, que eu nem tava sabendo que ia ter luta no Kickoff, tanto é que eu só assisti de primeira leva o show principal, achando que não ia ter nada, mas tiveram duas lutas lá. A primeira foi a WWE Cruiserweight Title Match, com o Buddy Murphy defendendo o cinturão contra o Cedric Alexander. O Cedric Alexander foi o campeão antes do Buddy Murphy e perdeu esse cinturão no WWE Super Showdown lá na Austrália. E desde que perdeu o cinturão, perdeu lutas aí até para o Tony Nese, até que ele conseguiu derrotar o Murphy numa Tag Team Match e o GM Drake Maverick, o senhor mijão lá, garantiu a sua cláusula de revanche para o TLC. Bem, o resultado é que o Buddy Murphy reteve o cinturão após aplicar um Murphy's Law aos 10 minutos e 21 segundos. Eu particularmente achava que após a exibição do Buddy Murphy no Survivor Series, ele ia ter uma outra oportunidade no show principal, e não ser obrigado a lutar num combate que divide a tela com a promo de Ronda Rousey versus Nia Jax. Enfim, a realidade não foi essa aí, né, dele ter uma oportunidade maior, mas foi uma luta muito bem trabalhada, com boas performances tanto de um quanto do outro. O público estava bem ligado no que eles estiveram fazendo durante toda a luta e eles se esforçaram bastante para fazer uma exibição muito boa para um kickoff show. Então, podemos dizer que é um crime em toda a linha essa luta não estar no show principal. Então comece fazendo um favor para si mesmo, vá ver essa luta no YouTube se você não viu e expressar o quanto lá nos comentários, né? Chega aí nos comentários do canal da WWE e expresse o quanto eles não merecem estar no Kickoff Show. A segunda luta foi uma ladder match com um violão pendurado acima do ringue entre The Almighty Bob Lashley, acompanhado de Lio Rush e Elias. Basicamente, o Elias colocou-se contra a trupe do Baron Corbin lá no Raw e por conta disso ele acabou sendo atacado sem dó pelo próprio Corbin, pelo Drew McIntyre e pelo Bob Lashley, o que acabou escalando para esse combate que você tinha que escalar lá a escada, né? Pegar o violão e acabou. O prêmio era o violão. Como resultado, o Elias venceu após pegar o violão aos 6 minutos e 20. A melhor parte disso tudo foi quando interromperam para passar uma promo do Daniel Bryan vs AJ Styles. A história foi ruim, a estipulação foi pior e ó, não vamos perder muito tempo com isso não, porque só foi bom o fato de pelo menos nós terminarmos com um violão quebrado, mesmo que tenha sido aí por parte do Bob Lashley. E aí começou o show principal com um combate aí que eu acho que passou no Facebook Watch, né? Foi até por conta disso que o show começou com esse combate, que foi a final do Mixed Match Challenge entre Mahalisha, Alicia Fox e Jinder Mahal, acompanhados aí dos Singh Brothers, contra a Fabulous Truth, Carmella e R-Truth. Cada membro do time vencedor, né, teria direito à vaga de número 30 das suas respectivas Royal Rumble Matches e ganhariam as férias em conjunto com tudo pago para qualquer lugar no mundo. O Jinder Mahal e a Alicia Fox começaram perdendo os 3 primeiros combates no Mixed Match Challenge, mas com a ajuda dos Singh Brothers eles foram avançando e chegaram à final após derrotarem o Apollo Crews e a Bayley. Já a Carmella e o R-Truth, entre paradas para dançar e alguma química, derrotaram The Miz e a Asuka, que foram os vencedores da primeira edição e chegaram à final para conquistar a vitória. Aos 5 minutos e 44, a Fabulous Truth venceu por submissão quando a Carmella trancou a Alicia em um Code of Silence.
A luta serviu para a proposta do torneio, uma psicologia básica de luta de duplas entre homens e mulheres, faces e heels, tudo bem definido. Teve uma dance break que tá over com o público, teve a interferência dos managers, a ação dentro do ringue, bem, foi ok, apesar de eu achar meio desleixada, principalmente por parte das mulheres, mas não teve nada de gritantemente bizarro. O público na arena parece ter gostado, e o desfecho do torneio, como era de se esperar, deu pra comédia, com o R-Truth anunciando que as férias deles vão ser nos escritórios da WWE em Stanford. Aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos, mas dadas as possibilidades, foi o melhor resultado possível. Mas pelo amor de Deus, organiza um negócio melhor da próxima vez, que foi uma bagunça, foi um caso sério de má organização o Mixed Match Challenge 2. Logo na sequência tivemos a WWE SmackDown Tag Team Title Triple Threat Match, com a The Bar, com Cesaro e Sheamus defendendo o cinturão contra a New Day, que foi representada por Kofi Kingston e Xavier Woods, acompanhados pelo Big E e The Usos, Jey Uso e Jimmy Uso. No SmackDown 1000, a The Bar derrotou a New Day para conquistar o cinturão, com a ajuda do novo aliado deles, o Big Show, e desde então eles foram derrotados em non-title matches pela própria New Day e pelos Usos, o que fez com que essa luta fosse marcada. A The Bar reteve o cinturão após o Sheamus aplicar um Brogue Kick, interceptando a tentativa de DDT do Xavier Woods, e essa luta durou 12 minutos e 23 segundos. A luta teve ação de todos os lados, não parou de jeito nenhum, como era de se esperar quando você tem 6 homens dentro do ringue e 3 das duplas mais consistentes do plantel da WWE. Eu gostei da história contada inicialmente de manter os Usos fora do combate, criando uma reação boa quando eles entraram, e a partir do momento que eles entraram, a luta ganhou um pouco mais de fogo, indo além das estratégias da The Bar. Gostei bastante de 2 spots que foram a suplex mais crossbody do Cesaro e do Jimmy Uso no Kofi, e também do Xavier aplicando um DDT para soltar o Kofi de um sharpshooter do Cesaro. Um bom combate, uma boa psicologia de duplas e os vencedores ideais. Talvez agora eles prossigam aí com The Bar versus Usos, já que os Usos tecnicamente não foram derrotados. Na sequência, a tão aguardada Tables, Ladders and Chairs Match. Baron Corbin versus Braun Strowman. Se o Strowman vencesse, ele receberia um Universal Championship Match no Royal Rumble e o Corbin seria removido do seu papel como figura de autoridade. Se o Corbin ganhasse, ele se tornaria definitivamente o gerente geral do Raw. A história foi trabalhada em cima da lesão do Braun Strowman, ele teve aí uma lesão no cotovelo, e o Baron dizendo que a luta ia acontecer, ia ser oficializada, ele estando disponível ou não. O Baron custou a luta pelo Universal Title do Braun contra o Brock Lesnar, então a Stephanie McMahon, tentando uma vitória contra o time do SmackDown, prometeu ao Braun que se ele ajudasse o time a vencer, coisa que ele fez, conseguiria uma luta pelo título. Depois ela deu pra trás e disse que o Braun teria que vencer o Baron pessoalmente. E aí nós chegamos a esse ponto com as incertezas, mas o resultado foi positivo. Braun Strowman venceu após um atropelo que durou pouco mais de 6 minutos. Vamos lá, vamos contar a história porque foi mais um angle do que uma luta. O Heath Slater foi o árbitro, aí o Corbin apareceu e pediu pra luta ser iniciada, já que o Strowman não apareceu. E então ele começou a contagem de 10 lá, o Heath Slater, e o Braun apareceu pra uma grande reação da galera e relembrou que em uma TLC match não há desclassificações, e que se alguém quisesse ajudar ele, alguém que tivesse cansado das porcarias que o GM lá tava fazendo, esse alguém poderia ajudar. Aí apareceram Apollo Crews, Bobby Roode, Chad Gable e Finn Balor. O próprio Slater tirou a roupa de árbitro, começou a atacar o Baron Corbin, e aí depois de uma surra daquelas, o Kurt Angle apareceu quando o Corbin já estava indo embora e atacou com uma cadeira também. Todos aplicaram seus finishers e aí o Braun Strowman colocou o pé no peito do Corbin e venceu. Foi um excelente angle para ter reações do público e para trabalhar a lesão do Strowman. Eu gostei, principalmente nessa época maníaca por hit da WWE, meio que isso teve um payoff no pay-per-view. Veremos no que vai dar no Raw de segunda-feira,
mas provavelmente nós vamos ter aí o Kurt Angle de volta ao comando. Dando continuidade, nós tivemos um Untables Match com a Natalya enfrentando a Ruby Riott, acompanhada pelas suas companheiras de Riot Squad, Liv Morgan e Sarah Logan. Essa rivalidade tem alguma data, envolve questões bem pessoais e talvez até de mau gosto, porque essa rivalidade envolveu o falecido pai da Natalya, o Jim Neidhart. Os óculos, a imagem dele foram usados como forma de conseguir hit para a Riot Squad, e a Riot Squad, que julga que a Natalya só tem o que tem por ser da família que ela é, chegou a colocar a Natalya para atravessar uma mesa de madeira e isso vendeu para que a luta fosse anunciada. Ao final, a Natalya venceu após aplicar um powerbomb em uma mesa, evidentemente, só que essa mesa era especial, tinha lá uma impressão da Ruby Riott. Essa luta durou 12 minutos e 46 segundos. O resultado foi melhor do que a luta em si. Eu gostei de certo modo da intensidade que elas trabalharam, mas eu não gostei do tempo que durou ou mesmo da construção da coisa. Apesar de eu achar bem interessante eles continuarem trabalhando a ideia de ofender pessoalmente a Natalya, já que eles já começaram, eles têm que terminar. O payoff com a mesa da Ruby e todos os adereços do Jim Neidhart foram bem legais. O problema é que eles mataram a Liv Morgan logo no comecinho do combate, ela lá no chão mesmo ficou. A Sarah Logan, idem, e a luta aí se arrastou pelos próximos minutos, mas foi muito arrastada, muito longa. Elas não interferiram mais, elas morreram basicamente no primeiro terço da luta e tivemos mais 2 terços de nada até o final. Não foi ruim, mas ela poderia ser melhor construída. Aí passou uma promo do Lars Sullivan dizendo que o que acontecesse no TLC não passaria nem perto do terremoto que ele é um pouco de autoconfiança, e nós vamos aí já para o próximo combate, que se tratou de uma singles match entre Drew McIntyre e Finn Balor. Essa é mais uma luta entre opositor e aliado do Baron Corbin. O grupo do Corbin achava que o Balor era muito pequeno, muito bonzinho para fazer qualquer impacto. A tensão escalou, inclusive, para a própria luta de times no Survivor Series, e aí eles iriam se enfrentar individualmente no TLC. E acabou que o Finn Balor venceu após aplicar um coup de grâce após a distração causada pelo Dolph Ziggler. Essa luta durou 11 minutos e 40. A luta foi a típica luta de show semanal, só que com um público bem mais interessado e um pouquinho mais de intensidade. Teve aquela construção lenta ali no comecinho, que foi evoluindo para a reação do Babyface. Aí tivemos algumas boas near falls e o clímax, que no caso foi a interferência do Dolph Ziggler, que causou a distração do Drew e possivelmente fez seguir o programa entre eles. E meio que liberou ali o Finn Balor. Ou não, não sei. Foi uma luta bem normal, mas que vale considerar pela performance heel do McIntyre. Ele é muito intenso fisicamente e ele merece muito mais do que o Dolph Ziggler para se preocupar no plantel. Ele tá pronto para o topo, o cara luta bem, tem um físico bacana e sabe conduzir as coisas como personagem. Eu espero que 2019 seja um bom ano para ele. Próxima luta, meu Deus do céu, que show longo que foi, né? Eu já falei tanta coisa que seria um takeover completo já, mas a gente vai para Chairs Match entre Rey Mysterio e Randy Orton. Desde que o Rey Mysterio retornou oficialmente para a WWE, ele encontrou um nêmesis no Randy Orton e eles se envolveram em alguns agressivos encontros, inclusive no Crown Jewel, que eu revisei no canal e tudo mais. E então, depois de todas essas tretas aí, marcou-se uma luta com estipulação supostamente hardcore para eles se matarem. Como resultado, o Rey Mysterio venceu após conseguir um Victory Roll de cima das cadeiras aos 11h30. Chairs matches são naturalmente desnecessárias, e essa, além de longa, foi fraca num geral. Nada de interessante acontecendo o tempo inteiro, um final bizarro, mas teve uma ideia boa, não é que foi bizarro com ideia ruim. Foi bizarro com ideia boa, mas a execução claramente não ia dar certo. Seria melhor matar o Rey com um RKO nas cadeiras mesmo, pelo menos ia render 2 momentos pra fazer gifs. Um foi essa loucura aí. Eles até que tiveram alguma criatividade, podemos dizer assim, com as cadeiras, mas não é isso que faz uma luta. Talvez uma singles match fosse bem mais interessante, mas eles optaram por colocar uma estipulação e a luta foi muito fraquinha. Me parece que isso pode continuar, mas eu espero que não. Nos bastidores, o Dolph Ziggler atacou o Finn Balor, depois dele exigir agradecimentos pela vitória que o Balor teve, e aparentemente o Dolph é heel novamente. Eles vão se enfrentar no Raw. Tecnicamente ele nunca virou babyface, mas ele é heel de novo. Altas tretas nesse negócio. Vai ter o McIntyre no
meio, quero ver no que é que vai desenrolar isso. Mas vamos lá, chegamos agora a WWE Raw Women's Title Match. Ronda Rousey defendendo o cinturão contra Nia Jax, acompanhada da Tamina. No WWE Evolution rolou uma 20 Woman Battle Royal que tinha como prêmio a oportunidade de desafiar uma das campeãs. A Nia Jax ganhou e desde então tinha garantida sua title match. Depois ela quebrou o nariz da Becky Lynch, tornou-se uma heel maior ainda e deu cacife para ela enfrentar uma Ronda Rousey meio que combalida depois de tomar uma bela surra da Charlotte. Mas a Ronda Rousey conseguiu a vitória, reteve o cinturão por submissão com um belíssimo armbar aos 10:48. Eu gostei da construção do combate, eles deram um adversário com um hit interessante para colocar a Ronda de volta numa rota boa. Créditos para a Nia, porque ela trabalhou numa luta muito boa com a Ronda, tiveram tempo para trabalhar e a Nia merece créditos porque foi uma luta muito boa e também deve-se a ela isso. Não foi exatamente uma luta carregada pela Ronda Rousey. Eu gostei bastante do Step Up Elbow da Ronda e claro da sequência final que teve a tentativa de #Facebreaker. A Ronda segurou a mão da Nia Jax, meteu uma reversão sensacional no armbar e, claro, mandou aquele beijinho na mão da Nia. Um excelente final para uma luta que eu não queria ver, mas que não me arrependi de ter visto. Foi bem construída e bem lutada, com a Ronda demonstrando novamente a sua intensidade e, mais importante do que isso, a capacidade de vender golpes. Uma das especialidades dela que eu vi até agora foi dar kickouts em última hora, assim, né? No último momento ela desperta. Ela vai ser grande no wrestling também, eu tenho certeza que será tão grande, talvez até maior do que a Ronda Rousey do MMA. Aí depois da luta, já tinha passado nos bastidores, a Nia Jax estava lá, batendo um papo, e a Becky Lynch apareceu atacando ela, deu um soco na cara dela, mandou ela tirar o nome dela da boca, ó o negócio. A Nia caiu lá perto de uns armários, o pessoal ficou louco, desesperado, ensandecido depois do que ela fez, e isso nos levou para a WWE Title Match entre The New Daniel Bryan, o campeão, defendendo contra o grande AJ Styles. Essa rivalidade é oriunda do SmackDown prévio ao Survivor Series, que o Daniel Bryan fez o heel turn dele em cima do AJ Styles, conquistou o título e desde então tem se anunciado como o novo Daniel Bryan. Mesmo ele tendo perdido para o Brock Lesnar, ele elevou sua moral e o AJ Styles, o homem que tem as bolas mais sofridas do wrestling, coitado, teve a revanche dele garantida, mas não conseguiu a vitória. O Daniel Bryan venceu com um Small Package, revertido de um Small Package do AJ Styles aos 23 minutos e 59 segundos. Essa luta escalou, mas nunca chegou no ponto de ebulição dela, apesar de ter sido uma belíssima exibição. A química dos dois naturalmente faz fluir um grande combate. O grande destaque da luta pra mim foi o selling do Bryan nas submissões, ele sempre me fazendo crer que ele ia pedir misericórdia. Tirando isso, nós tivemos alguns momentos plásticos, golpes fortes no melhor estilo japonês, só que um final meio anticlimático. A rivalidade eu creio que continua e nós devemos ter um clássico real, forte, 5 estrelas garantidas num futuro próximo. Eu espero que seja na WrestleMania. Não foi ruim, eu achei bem boa, bem trabalhada, mas poderia ser um pouquinho melhor. Foi uma das melhores lutas do show, mas eu falo sobre isso mais tarde. Próxima luta, WWE Intercontinental Title Match, Seth Rollins versus Dean Ambrose. Seth Rollins, o campeão, desafiante Dean Ambrose. A história foi basicamente aquilo que você sabe. O Seth Rollins e o Dean Ambrose conquistaram os cinturões de dupla do Raw, derrotaram lá o Dolph Ziggler e o McIntyre, só que logo depois o Dean Ambrose atacou o Rollins e fez o heel turn dele. Aí 2 semanas depois a Authors of Pain ganhou o cinturão numa handicap match contra o Seth Rollins e mais uma vez o Dean Ambrose atacou ele. Aí isso evoluiu. O Dean Ambrose tacou fogo na roupa da The Shield, disse que fazer parte do grupo fazia dele fraco, falou do Roman Reigns, usou a doença dele, tática promocional barata. E não é que o Dean Ambrose conquistou o cinturão derrotando o Seth Rollins com Dirty Deeds do nada, para, pela 3ª vez na carreira, ser o Intercontinental Champion? Meus amigos, foi isso mesmo. A luta durou 23 minutos e 1 segundo, rendeu, se esticou, foi lenta, irritou
a galera, o público cantou pela Becky Lynch, cantou This Is Boring. Eu acho que isso é um belo resumo do que foi Dean Ambrose vs Seth Rollins. O público simplesmente morreu na luta anterior, e o posicionamento da luta não ajudou em nada nas reações. Essa luta deveria estar antes. Eu mesmo colocaria Ronda vs Nia como semifinal. No mais, o final foi interessante pela forma como Seth Rollins perdeu o controle depois de ser provocado com o gesto da The Shield, e por isso tomou um golpe do nada e perdeu. Eles trabalharam a lesão dele no joelho, mas só quando foi conveniente. Do nada ele parava de vender. Aí o Ambrose ganhou o cinturão, como esperado, e essa rivalidade deve continuar, e tomara que da próxima eles façam algo melhor, porque essa luta definitivamente foi esquisita e não foi boa. E chegamos ao main event da noite, que foi a WWE SmackDown Women's Title Triple Threat Tables, Ladders and Chairs Match. Becky Lynch, a campeã, defendendo contra Asuka e Charlotte Flair. A Becky Lynch, como vocês sabem, tomou uma bela de uma bordoada da Nia Jax, quebrou o nariz e não pôde lutar no Survivor Series. Então ela elegeu a Charlotte Flair, que ela tinha derrotado no Evolution, para esse papel. A Charlotte destruiu a Ronda, mesmo perdendo por DQ, e subiu de nível dentro do plantel. Elas se enfrentariam num TLC match por si só, mas aí as outras mulheres do SmackDown ficaram #revoltadas e exigiram uma oportunidade. E aí fizeram uma grande Battle Royal para decidir quem seria essa terceira competidora, e a Asuka saiu como vencedora. E não é que a Asuka saiu como vencedora também da luta. Ela venceu, pegou lá o cinturão, né? Teve uma ajudinha da Ronda Rousey, mas venceu aos 22 minutos e 29 segundos. Meus amigos, as expectativas para esse combate eram muito altas, e eu tenho certeza que elas foram cumpridas. Surreal, uma das melhores lutas da WWE em 2018, porque foi a união perfeita de intensidade, técnica, público ensandecido e, claro, histórias sendo trabalhadas. Todas as três saíram fortalecidas da luta e criou-se a história para o main event da WrestleMania, talvez com a Ronda como heel, ao que parece. Apesar de muita gente chegar a não gostar do final, algo do tipo seria necessário para que a luta da WrestleMania se desenhasse, e eu achei muito bom. A Asuka, que estava como a terceira pessoa lá, dando seu show, foi recompensada com o cinturão e agora vai ter que carregar a divisão do SmackDown nas costas por um tempo. Um bom destaque dessa luta vai pro selling da Charlotte. E como ela se dedicou durante a luta completa. Ela quase morreu numas quedas lá, tomou uma pancada da Becky Lynch pulando de cima da escada, que eu não sei como ela tá viva ainda. Uma exibição melhor do que a do Evolution, na minha visão assim. Grande luta. E pode ser feito um bom debate aí sobre essa ser a melhor luta feminina da história da WWE. Quem sabe? Eu só sei que foi um excelente modo de finalizar o último pay-per-view da WWE no ano. E no geral, a análise que fica é que o público esteve muito bem durante toda a noite, mas cansou na luta do Seth Rollins contra o Dean Ambrose. Mesmo assim, estavam muito atentos, muito prestativos e tal, então thumbs up aí, joinha pra galera de San José. Mas falando das lutas, um card bem consistente, bem longo, né? Como eu falei, o destaque fica de fato pra TLC feminina, que foi a melhor, na minha concepção, assim, a melhor luta da noite. Seguida aí de Daniel Bryan vs AJ Styles, que fizeram uma lutaça que poderia ser levemente melhor, mas isso não quer dizer nada. E eu faço menções honrosas de bons combates para a Cruiserweight Title Match, a SmackDown Tag Team Title Match e a Raw Women's Title Match. A grande decepção foi Seth Rollins vs Dean Ambrose, e recebe o título de pior luta da noite só por conta da discrepância entre expectativa e realidade. De Elias vs Lashley a gente não esperava nada mesmo. Enfim, um evento recomendado para vocês. Deixem os seus comentários e as suas análises sobre o TLC. Em breve vai sair uma review do Final Battle, tá certo? Tchau, tchau galera! Fui!